Seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Papo de Empreendedora. Esse é um espaço para a gente conversar sobre as dificuldades, sobre as oportunidades do empreendedorismo feminino e também para te ajudar a realizar o sonho de ter o seu próprio negócio. Eu sou Ludmila Vasconcelos e o tema de hoje é: qual o seu propósito? Bom, hoje em dia, essa coisa de propósito, todo mundo está falando sobre isso, né? E existem dois lados aí que se dividem muito quando a gente fala de propósito. Tem aquele lado das pessoas que defendem que o propósito é balela e que você não deve perder as oportunidades que surgem porque você está em busca de encontrar o seu propósito e nem pode ficar parado, paralisado, esperando que esse propósito caia do céu. E tem outra área que defende, outra linha de pensamento aí que defende muito o propósito, né? Com unhas e dentes, e fala que ele é fundamental para o sucesso na sua carreira e vai além da carreira. Coloca a identificação do propósito ou a realização de um propósito como fundamental para a sua própria realização pessoal e para a sua felicidade como um todo. E aí, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre propósito para que a gente chegue juntas a uma conclusão de que lado aí nós estamos quando se fala de propósito e para que você também reflita sobre qual a tua posição hoje quando se trata do teu propósito de vida. Eu trouxe aqui o conceito de propósito para a gente analisar a literalidade desse conceito, né? dessa etimologia aí da palavra. E aí, assim, o propósito, ele significa intenção de fazer algo, projeto, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. E aí eu pergunto, será que é importante a gente ter intenção de fazer algo? Será que é importante na nossa carreira, na nossa vida profissional e pessoal, a gente saber o que a gente quer alcançar, a gente buscar algo de forma intencional? Porque propósito nada mais é do que isso, do que você saber essa direção, conhecer o que você deseja e buscar alcançar algo. Esse é o conceito de propósito de uma forma genérica, né? De uma forma geral. E me parece bem razoável que sim, que o propósito é algo que faz uma diferença quando a gente sabe por onde a gente está caminhando ou o que a gente busca. É meio que andar sem propósito ou viver sem propósito é meio que deixar a maré da vida nos levar. Então, considerando esse conceito inicial de propósito, eu penso que o propósito faz sentido, sim, na nossa vida como um todo. Para mim também faz sentido que a gente não pode ficar paralisada porque a gente acha que não tem propósito ou porque a gente não identificou esse propósito, porque na verdade eu acredito muito que todas nós temos um propósito na nossa vida, mas muitas vezes esse propósito ele está obscurecido, ele está adormecido pela nossa condição de vida naquele momento. E mais para frente, ao longo desse episódio, eu vou contar para vocês a história de uma pessoa que eu conheci, que vai ficar muito claro para vocês por que o propósito pode estar adormecido ou pode estar encoberto pela forma como nós estamos vivendo, né? Pelo momento que nós estamos vivendo. Eu também queria conversar com vocês sobre a diferença entre propósito e vocação, porque muitas vezes em conversas, em consultorias, quando eu abordo a questão do propósito, eu percebo que muitas vezes as pessoas levam para o lado da vocação e elas confundem muito esse propósito com essa vocação. Então vamos lá. A vocação, ela é aquela coisa do
Sabe aquela pessoa nasceu para fazer isso? A vocação é uma inclinação para fazer algo, para realizar algo. A vocação, ela está muito mais ligada a uma habilidade que muitas vezes nós temos e nem percebemos que é uma habilidade. Porque vocação e habilidade são coisas que a gente faz de forma espontânea, de forma natural. Quando a gente precisa se esforçar muito para fazer algo, normalmente isso não é tão natural na nossa personalidade, não está tão arraigado na nossa característica pessoal. Mas quando a gente faz de uma forma natural, a gente percebe que isso está ligado ali à nossa inclinação, à nossa vocação. Tanto que é muito comum a gente escutar as pessoas falarem: nossa, você nasceu para fazer isso. Parece que você já nasceu sabendo fazer, porque é uma coisa espontânea. O propósito, ele passa e pode passar ou não pela vocação, mas o propósito, ele é o motivo pelo qual você acorda todos os dias. E eu sempre falo que vocação não muda com tanta facilidade, né? Porque as nossas habilidades nós trazemos de uma forma intrínseca e desenvolvemos, claro, ao longo da nossa vida, mas não é tão fácil mudar. Tanto que muitas vezes nós desenvolvemos ali uma luta muito grande interna para a gente desenvolver novas habilidades, porque não é fácil, é um processo de quebra, né, de ruptura do que a gente fazia com o que a gente quer desenvolver. Mas o propósito não, o propósito ele perpassa muito ali pela nossa vida, pelo momento que nós estamos vivendo, pelos nossos objetivos. E na história que eu vou contar para vocês sobre essa pessoa que eu atendi, vocês também vão perceber com muita clareza como o propósito ele nasce muitas vezes de algo que a gente vivencia, de alguma experiência nova que faz parte da nossa vida, e esse propósito ele muda. Eu mesma posso dar para vocês o meu exemplo de uma mudança, onde eu senti que eu estava mudando o meu propósito de vida. E eu vou falar disso também para vocês hoje ainda. Então, eu vejo o propósito como uma missão. A nossa missão no mundo, né? É aquilo que nos faz sentir bem, que nos faz realizar. E através do propósito fica muito claro o motivo da nossa existência. Fica muito claro a diferença que a gente quer fazer na vida das pessoas, que propósito está diretamente ligado a isso. Sai da gente e vai um pouco para o outro. O que é que eu posso fazer de diferente na vida de outras pessoas? E isso é muito forte, né? Quando a gente fala que propósito sai da gente e vai para o outro, a gente sai da condição de egoísmo pessoal e passa muito para a questão do legado. Hoje, se eu pudesse responder e resumir propósito em uma única palavra, eu responderia legado. Porque eu acho que o meu propósito hoje é aquilo que é a forma como eu quero ser lembrada quando eu não estiver mais aqui. Sabe, é o que eu quero deixar, a marca que eu quero deixar na vida das pessoas. Então, entrando um pouquinho na minha história para mostrar para vocês como o propósito ele vai ali se moldando de acordo com a nossa vida, com a nossa maturidade, com a nossa mentalidade, com a nossa forma de encarar a vida. Eu sempre gostei muito de me comunicar, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Desde criança, eu sempre gostei de falar muito. Só para vocês entenderem, para vocês terem ideia, eu era uma criança muito intrometida, onde tinha um adulto conversando, eu estava no meio, dando meu pitaco, me metia nas conversas de adulto, ligava, pegava a agenda de telefone do meu avô, que naquela época, né, tinha agenda física de telefone. Aí tinha as letrinhas lá do lado, era um caderninho. Quem é mais nova acho que nem vai lembrar disso, mas quem é um pouquinho mais velha vai saber que a gente fazia tudo nessa cadernetinha, anotava todos os telefones. E minha avó, ela tinha cadernetinha, meu avô era do Rotary, então ele conhecia muita gente, né?
E a gente fazia muitas viagens com eles. Então nós, os netos, principalmente eu e minha prima, que éramos as netas mais velhas, a gente conhecia todos os amigos dos meus avós. E eu ia para casa do meu avô passar final de semana ou dormir lá algum dia. Eu acordava 10, 11 horas da noite, meia-noite, a casa toda apagada, todo mundo dormindo. Eu ia pro telefone, que era aquela mesinha que tinha o telefone e uma cadeirinha do lado para você sentar. Eu sentava lá, pegava a agenda, escolhia o nome de alguém e ligava. Aí ligava dizendo, eu sou Ludmila, tudo bom? Boa noite, é a neta de Dr. Hieron. Aí a pessoa, sim, aconteceu alguma coisa, minha filha? Não sei o que. Não, eu tô ligando só para conversar. E eu fiz isso com diversos amigos dos meus avós, diversos, até que depois meu avô botou cadeado no telefone e mesmo assim eu ainda arrumava um jeito de ligar, né? Na máfia, mas eu ligava. Então eu sempre tive essa veia da comunicação, eu sempre fui muito faladeira, sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de conversar. E em todos os lugares por onde eu passei ao longo da minha vida adulta, então depois aí que eu comecei a estudar, faculdade, trabalho, em todos esses lugares eu notava e eu era nítido isso, que eu sempre me destacava nas funções que eram muito mais ligadas a pessoas, a escrita e a oratória. Então, mesmo que eu desempenhasse qualquer função que não envolvesse isso diretamente, eu sempre dava um jeitinho de fazer alguma coisa naquela função que eu estava desempenhando que me levasse para esse caminho da comunicação. Então, na faculdade, por exemplo, trabalho em grupo, eu estava sempre falando, eu estava sempre levantando a mão para ser a primeira para falar. Se tinha que escolher alguém do grupo para ir lá para frente apresentar, eu sempre me disponibilizava para ir. Então, ao longo da minha vida, eu percebia que isso era uma vocação. Essa coisa da fala, da escrita, de gostar disso. Eu tinha uma inclinação para isso, muito mais para as coisas exatas, por exemplo. E eu lembro da primeira vez que eu peguei um microfone para falar para 200 pessoas. Eu era muito nova, eu tinha aproximadamente 16, 17 anos. E eu fui fazer uma palestra para um grupo de mais ou menos 200 pessoas. Foi a primeira vez que eu me expus a falar para um público tão grande, porque nessa época eu ainda não estava na faculdade, então eu não tinha aquela convivência com um grupo maior, não me apresentava em sala, nada disso. Então essa foi a minha primeira experiência. E aí eu lembro que o sentimento que me invadiu naquele momento era o sentimento de que eu estava em casa. Eu me sentia muito em casa. Eu me sentia a felicidade que eu tinha quando eu terminava de falar e alguém chegava para mim e dizia, olha, o que você falou mudou a minha vida. Aquilo para mim eu tinha uma sensação, eu era tomada por uma felicidade que eu não sei descrever. E aí você começa a perceber a diferença entre a vocação e o propósito. A vocação, ela é a facilidade que eu tinha de falar. Enquanto para algumas pessoas pegar um microfone e falar para um público é sofrido, para mim nunca foi. Então eu falava com muita tranquilidade, isso era a minha vocação. Mas o meu propósito, ele se realizava quando eu tocava as pessoas, quando as minhas palavras chegavam às pessoas. Então isso, eu estou contando uma trajetória. Eu era muito nova quando isso aconteceu. E durante muitos anos, isso foi a minha vocação. Eu fazia isso muito mais por vocação mesmo, por habilidade. Até que depois de mais velha e já no mercado de trabalho e já realizada profissionalmente, eu percebi que na minha vida profissional e na minha vida como empresária, eu poderia ajudar muitas outras mulheres, unindo a minha vocação ao meu propósito. E eu já tinha uma vida profissional estabilizada na agência quando eu decidi abrir as minhas redes sociais para falar sobre empreendedorismo feminino, para ajudar outras mulheres, para compartilhar com essas mulheres o meu caminho, o caminho que eu percorri e ajudá-las a ter um caminho talvez aí menos sofrido do que o que eu tive.
já que eu enfrentava percalços normais do início, mas que muitas vezes eu não tive quem me dissesse: olha, o caminho é esse, começa dessa forma, faz assim. Então, percebe a diferença entre a vocação e o propósito? Eu tinha habilidades que não eram usadas a favor do meu propósito. Quando eu comecei a perceber que eu poderia, com o meu conhecimento, com a minha experiência, ajudar essas outras mulheres, aí sim eu comecei a experienciar a importância de ter um propósito. E aí, por isso que eu quero falar um pouco com vocês sobre por que é tão importante ter um propósito e por que é tão importante investir tempo para descobrir esse propósito. A primeira coisa é que você vai aprender a se conhecer melhor. Quando você investir tempo para identificar o seu propósito, você vai automaticamente se descobrir. E assim, muitas vezes quando eu recebo essa pergunta, ou essa dúvida, ou essa angústia do eu não sei o que fazer, eu não descobri o meu propósito, fica muito claro para mim que falta naquela pessoa uma dose a mais de autoconhecimento. Porque propósito nada mais é do que você saber o que você pode fazer, o que tem em você que pode servir a alguém. Então, como empreendedora, qual é a diferença que você pode fazer para outras pessoas, com o conhecimento que você tem, com as habilidades que você tem, com a vocação que você tem? O propósito é uma união de várias coisas, né? Então, a gente junta tudo isso e descobre, olha, realmente eu me inclino mais para esse lado. Eu me sinto feliz fazendo isso, realizando isso. Outra coisa, outro benefício do propósito é você se sentir mais segura para tomar decisões. Porque você sabe que você está fazendo o que você ama. Você sabe que você está fazendo algo que vai acrescentar a vida das pessoas. E isso faz com que você tenha uma segurança maior e que você enfrente essas barreiras com uma facilidade maior. Outro benefício que eu acho, assim, dentro do empreendedorismo, falando aí como empresária, como empreendedora, um dos maiores benefícios de você empreender com propósito, de você ter clareza do seu propósito, é você ser uma pessoa resiliente e não desistir diante das dificuldades. Porque não dá pra gente negar que no mundo que a gente vive, no país que a gente vive, 2020 tá aí que não deixa ninguém mentir em relação a isso, nós somos o tempo inteiro convidadas a superar dificuldades. Se você não tem um propósito, se você não tem uma razão pela qual continuar, tenha certeza que você vai desistir. Porque desistir é o caminho mais fácil. Persistir é o caminho mais difícil. E só consegue persistir realmente quem tem clareza dessa missão. Quem tem um objetivo. Sabe quando você olha ali para aquela mira e você tem um alvo e não importa o que tem pela frente, você só enxerga o alvo? O propósito dá muito isso pra gente. E aí você pode achar que é exagero, você pode achar que não é verdade, que o propósito é muito mais coisa cinematográfica do que realidade, mas eu afirmo pra você que não é. E se eu não experienciasse o propósito na minha vida, se eu não percebesse a diferença que ter um propósito faz na minha própria vida para que eu não desista diante dos obstáculos que eu encontro, eu também não ia acreditar. Mas eu experienciei isso e eu acompanhei histórias de outras mulheres que também viveram isso, que também viveram esse propósito, como já acompanhei histórias de mulheres que viveram sem o propósito e conheço as histórias e como elas terminaram. Então, desenvolver essa capacidade de se conhecer vai fazer toda a diferença na tua trajetória como empreendedora. E foi consciente dessa importância, consciente desse passo tão grande que é a gente conhecer o nosso próprio propósito, a gente se conhecer para a gente se descobrir, que eu desenvolvi um guia para ajudar você a descobrir o seu propósito. Ludmila, é uma coisa assim mágica que vai... Não é, mas é
é um guia de autoconhecimento, um guia que tem várias atividades, várias tarefas, com etapas, com coisas que você vai precisar escrever sobre você, com as coisas que você gosta, com as coisas que te faz feliz, e isso vai te levar, é um caminho, como o próprio nome diz, é um guia que vai nortear esse teu caminho, essa tua escolha, até chegar e conseguir realmente ter clareza do teu propósito. Porque eu nem gosto de falar de descobrir, porque na verdade a gente fala, eu vou descobrir o meu propósito, mas na verdade a gente vai identificar, porque ele já existe dentro da gente. O que falta muitas vezes é um processo de identificação. E aí, repito, ele muda de acordo, a nossa visão desse propósito, ela muda de acordo com o momento de vida que a gente está. Muitas vezes a gente está passando por um momento de vida turbulento, a gente fica com a visão turva em relação ao nosso propósito. Às vezes a gente não tem o apoio de alguém e aí aquele propósito que a gente quer tanto vivenciar e colocar para fora, ele acaba não acontecendo, porque a gente precisa de um suporte externo e não encontra. Então existem vários fatores que fazem com que a gente encubra esse propósito. Então o guia, ele é um norte que vai fazer com que você primeiro mergulhe dentro de você, que você se conheça, que você se reconheça naquilo que você gosta, naquilo que você ama, e aí vai facilitar muito essa identificação do teu propósito. Então, nós já liberamos esse link está na minha bio, então você já pode baixar esse link, baixar o guia e preencher. Se tiver dúvida, não deixe de me perguntar, não deixe de me mandar uma mensagem, de deixar um comentário, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E como eu prometi, eu queria contar para vocês a história de uma pessoa que eu atendi há acho que um ano e meio mais ou menos, final de 2019. Eu já fazia um trabalho, eu tinha feito na Semana da Mulher um trabalho com várias empreendedoras de Caruaru. E numa dessas minhas visitas, como eu acabei criando laços com essas mulheres, então muitas delas me seguiam nas redes sociais e indicavam para outras empreendedoras me seguirem também. E aí eu voltei, depois desse trabalho que eu fiz com algumas mulheres no período do mês da mulher, eu voltei para fazer outros atendimentos em Caruaru com outros empreendedores, homens e mulheres. E aí eu estava na minha mesa e aí a pessoa da recepção me procurou e disse assim: olha, tem uma moça lá fora querendo falar com você. Ela disse que queria fazer uma consultoria presencial, mas que tinha que ser com você. E aí eu falei, pede para ela entrar. Eu estava com o horário disponível, eu pedi para ela vir e a gente começar o processo de consultoria. E quando ela sentou para conversar comigo, ela começou a desabafar, dizendo que ela tinha muitos planos e muitos projetos no que se tratava de empreendedorismo, mas que o marido dela era muito ciumento, não deixava ela ter um negócio próprio e que por conta disso ela estava trabalhando com o pai dela na mercearia que o pai dela tinha lá em Caruaru. Era um bairro próximo ao que ela morava e ela disse que todo dia ela saía de casa, deixava o filho na escola e ia para a mercearia do pai, com quem ela trabalhou durante todo esse tempo. E aí ela me pedia ajuda para desenvolver um projeto para a mercearia do pai dela. E aí nós desenvolvemos um trabalho que durou aí aproximadamente 5 semanas, porque eu fui várias vezes. E nós fizemos todo esse trabalho de consultoria desenvolvida para a mercearia do pai dela, que era onde ela estava trabalhando naquele momento. Até que eu voltei depois de alguns meses, novamente, periodicamente eu vou. E encerramos a consultoria depois dessas 5 semanas e voltei depois de um período e novamente essa moça voltou a me procurar. E aí eu tava lá, o pessoal disse: olha, tem uma pessoa que já foi sua cliente na consultoria, ela quer voltar, disse que precisava falar com você. Eu disse: tá bom. Pedi para ela esperar um pouquinho, terminei de atender quem estava programado e pedi para ela entrar e a gente conversar. E
Tão grande foi a minha surpresa quando essa moça sentou para conversar comigo e ela disse, acho que coisa de 5 meses depois, não tinha muito mais do que isso, devia ter entre 3 e 5 meses que nós finalizamos, né, o outro trabalho. E ela disse, Ludmila, eu vim para te contar que eu me separei e depois que eu me separei, eu decidi deixar a mercearia do meu pai e seguir o caminho que o meu coração estava pedindo para eu seguir há muito tempo. Mas que só depois que eu realmente me separei, porque já não tinham mais os conflitos com o meu marido, eu consegui realmente colocar em prática isso que estava aqui vibrando no meu coração. E ela me contou que eu não sabia, que na primeira vez que a gente conversou, em nenhum momento ela falou isso para mim, que ela tinha um filho autista e que o sonho dela, desde que o filho dela nasceu e que ela começou a vivenciar as dificuldades desse mundo da maternidade associado à descoberta do autismo e todo esse processo aí, né, que nasce um filho, nasce uma mãe e um pai, mas quando existe um problema ainda que precisa ser administrado, isso tem uma potência muito maior. Então ela, como mãe, ela disse que se doou ao máximo para aquela experiência. E ela disse, quando eu me vi separada, eu nunca tinha pensado nisso de uma forma tão forte. Mas quando eu me vi separada do meu marido, a primeira coisa que eu pensei foi em colocar esse sonho ao alcance de outras mulheres. E ela fundou um pequeno instituto, um local onde ela juntava profissionais, especializados, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pessoas, psicólogos, pessoas das mais diversas áreas de saúde para ajudar essas mães. Ela promovia reuniões, palestras desses profissionais para ajudar essas outras mulheres, né? Então, assim, quando ela me contou isso, ela me contou com uma emoção, com um brilho nos olhos, e ela falou, olha, tudo aquilo que eu aprendi aqui com você, eu coloquei em prática no projeto que eu sonhava tanto em realizar. Mas o que me chamou a atenção é que isso não era um projeto que ela tinha clareza na mente dela de que ela queria realizar. Era algo que estava muito adormecido, porque ela vivia uma situação onde ela não podia nem sonhar com isso, porque havia uma barreira do relacionamento que ela não queria romper. E aí ela deixou isso meio que adormecido. Propósito é isso, gente. Propósito é a gente ouvir o nosso coração. Então, voltando para aquela pergunta inicial, será que faz algum sentido a importância de empreender com propósito? Será que faz algum sentido? Será que faz alguma diferença o propósito na nossa vida enquanto empreendedores, né? Porque quando a gente sabe o que a gente quer fazer, quando o nosso olho brilha, a gente consegue passar por cima de todas as outras dificuldades e alcançar esse propósito. O meu desejo é que você experiencie um empreendedorismo com propósito. Eu não vou ser hipócrita e dizer que muitas vezes nós não empreendemos por necessidade. Porque sim, muitas vezes nós nos vemos numa situação sem emprego, nós nos vemos numa situação com filho pequeno e precisando se reinventar. É claro que o fator necessidade ele não pode ser excluído, né? Eu não estou aqui dizendo para você ficar de braços cruzados esperando o seu propósito cair do céu, até porque isso não vai acontecer. Propósito é autoconhecimento. Mas o que eu quero que você saiba é que vai fazer toda a diferença na sua trajetória como empreendedora, ficar atenta a esses sinais do que você gosta de fazer realmente. Porque é isso que vai fazer com que você execute com maestria. É isso que vai fazer com que você não perca tempo na sua trajetória como empreendedora. É isso que vai fazer com que você conquiste as pessoas e chegue até o coração delas. Porque eu acho que esse é o nosso grande desafio. Todas nós queremos construir negócios de sucesso. Todas nós queremos construir negócios que façam a diferença na vida das pessoas. Ninguém quer empreender só por empreender.
todo mundo que constrói uma empresa, que começa um negócio, desde o momento que você abre o seu CNPJ, você sonha que aquele papel com um número se transforme numa empresa, se transforme numa equipe, que você tenha clientes, que você entregue o que você tem de melhor para esses clientes, que você faça a diferença na vida dessas pessoas e que você não seja só mais uma empresa naquele segmento, não é verdade? Todas nós temos esse sonho quando pegamos o nosso papel lá com o nosso CNPJ. Então, se você quer transformar negócios em propósito, você precisa se conhecer e se convencer da importância de ter um propósito na sua vida. Então, o meu objetivo é que você busque esse brilho no olhar que essa moça alcançou. Veja, ela trabalhava com maestria com o pai dela. Ela desenvolvia um trabalho bonito com o pai dela. Ela ajudava muito o pai dela na empresa dele. Mas o brilho no olho dela, eu só vi quando ela me falou do instituto que ela criou para ajudar outras mães e outros pais que passavam pela mesma coisa que ela passou. Então, o meu desejo é que você experiencie esse brilho nos seus olhos e o que eu puder fazer para te ajudar, eu estou aqui. Não deixe de baixar o guia e se tiver alguma dúvida, repito, deixa aqui para mim que eu vou ter o maior prazer em te responder. Deixa o teu comentário nesse vídeo, deixa a tua opinião nesse vídeo. Se você achar que esse conteúdo pode fazer a diferença na vida de outras mulheres, também não deixe de encaminhar para elas. A gente se vê no próximo episódio do Papo de Empreendedora.